Alguns dias atrás eu ouvi um pastor dizer o seguinte. Ele falou: tem lugares que eu vou e eu levo Deus. Em outros eu vou e eu sinto Deus. E eu quero repetir essa frase nessa noite para dizer que aqui eu encontrei Deus. Eu encontrei Deus nos louvores. Eu encontrei Deus em cada rosto. Eu encontrei Deus no seu sorriso. E no seu ato de fé de permanecer até agora, para a gente ser alimentado um pouco mais da palavra do Senhor. Aproveitando que vocês estão sobre os vossos pés, convido para abrir comigo a sua Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 1, 2, 3 e 4. Enquanto os irmãos procuram, agradeço primeiramente a Deus pela honra de estar aqui, de assumir essa tribuna nessa noite. É com muito tremor, temor e reverência que assumo esse altar para ser profeta do Senhor. E como eu falo ao Espírito Santo, eu fiz um compromisso com Deus, que a minha vida vai ser unicamente para entregar tudo o que Ele mandar eu entregar. Então eu não volto para Goiânia sem antes te contar tudo que Deus mandou eu te dizer. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do pastor presidente desse campo, que se tornou um presente de Deus em nossas vidas. Obrigada pela honra. Quero agradecer o pastor Ronaldo e a pastora Sônia, que tem me hospedado, tem cuidado de mim. A Giza e a Ilma, que foram me buscar no aeroporto. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O pastor Rogério, que é o pastor que está cuidando nessa mocidade tão animada e tão bonita. E eu encontrei no pastor Rogério um homem espiritual. E é interessante que quando a gente é espiritual, a gente se conecta com pessoas espirituais. Possivelmente você já deu uma olhada do seu lado e já compreendeu se tem alguém espiritual do seu lado. E se você ainda não descobriu se ele é espiritual, de agora em diante até o final da noite, você vai descobrir. Porque quem é espiritual vai entender que o que aqui vai ser entregue é a palavra dele. E quando ele fala, quem é espiritual se manifesta, porque a alma grita e exulta e fala: opa, essa voz eu conheço, e é nessa voz que eu quero falar nessa noite. O texto que eu pedi para que vocês abrissem vai nos dizer o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Podeis vos assentar. O tema que foi escolhido sobre a orientação de Deus para que esse congresso acontecesse é um tema conhecido, é um tema atual, é um tema que nos abrange em todos os aspectos de nossa vida, porque tudo à nossa volta se concentra ao nosso propósito. Nada somos, nada fazemos, nada escolhemos a não ser aquilo que está designado dentro do nosso propósito. Você não chegou nessa casa aqui hoje porque você escolheu vir, nem porque você não tinha a opção de estar em outro lugar. Deus direcionou os seus passos para que você estivesse aqui, escolheu o local que você estaria sentado, a pessoa que estaria do seu lado, porque o Deus de propósito ainda é o Deus que rege a nossa vida. Eu vou falar algo aqui, se você não der um glória a Deus, eu vou ter que gritar misericórdia. Deus te fez um sobrevivente nessa pandemia maluca, só para que você tivesse aqui e abrisse essa boca e dissesse: Senhor, o meu fôlego de vida eu rendo a Ti, o meu fôlego de vida é para Ti. Senhor, não importa o que eu sou, o que eu quero ser, eu quero o propósito. E quando a gente fala sobre lançar a rede, a gente fala sobre lançar algo, a gente fala sobre lançar um instrumento. Você vai concordar comigo que se eu pedir para você tocar o seu violino e você não tiver com esse violino na mão, tem como tocar? Tem como tocar? Não. Não tem.
Sem rede não tem pesca. Sem rede não tem lançar. Nessa noite eu quero falar sobre a história da tua rede. É porque a tua rede que você vai usar para lançar, um dia ela precisou ser confeccionada. E a confecção de uma rede, pastor, por vezes é um processo lento, é um processo doloroso, é um processo melindroso. Como assim, Áquila? Eu quero falar com você exatamente sobre o procedimento para se confeccionar uma rede. Porque a partir do momento que você entender como é confeccionada uma rede, que você entender o propósito central da sua vida, você vai entender o porquê que as coisas para você são mais difíceis. Você vai entender o porquê que as coisas para você às vezes são mais complicadas. Você vai entender que cada parte de uma rede, ela é formada de uma experiência, ela é formada de um cuidado, ela é formada de... Olha aqui, eu quero que você preste atenção. Cada trama dessa rede foi formada pela mão de um Criador. Eu não estou falando aqui de uma rede que foi confeccionada por uma máquina industrial. Não, eu estou falando de uma rede de pescaria que foi confeccionada cuidadosamente pelas mãos de um Criador. Ele sabia exatamente o que ele faria com a rede. Ele sabia exatamente o que ele faria com a sua história. Ele sabia exatamente tudo o que você iria passar até que você chegasse aqui. E é interessante que quando a gente vai estudar um pouco e vai analisar as possibilidades de redes de pescaria, e aí eu tive que fazer um estudo fora da Bíblia, e os irmãos que são pescadores, caso eu fale, me perdoem, mas eu estava estudando a história da rede, e eu descobri que a rede de pescaria ela é utilizada há mais de 5.000 anos. Porém, durante esses 5.000 anos, sua forma de confecção não sofreu grandes alterações. Independente de qual era o objetivo central da pesca, a forma como o criador de rede confecciona a rede, ela é similar aos demais. Como assim, Áquila? Eu não sei se o seu ministério é do louvor ou é da palavra. Eu não sei se o seu ministério é para adoração ou se você é da intercessão. Mas uma coisa eu tenho certeza, está pagando preço aí, irmão? Está pagando preço aí para viver teu ministério? Sabe por quê? Independente da utilidade da qual vai ser designada a rede, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. E eu vim nessa noite para dizer, na tua vida e na tua história, todo o procedimento valerá a pena quando você entender o propósito. E quando a gente continua lendo a respeito da rede, a gente vai ver que para a confecção de uma rede é utilizado 3 tipos de instrumentos. E eu preciso muito da sua atenção aqui. A primeira coisa que precisa para confeccionar uma rede é de linha. E na maioria das vezes a linha que é escolhida é a linha de nylon. E quando o criador da rede começa a confeccionar a rede, começa a projetá-la, a criá-la, por vezes a linha de nylon irá cortar a sua mão, irá machucá-lo. Porque a parte da confecção poderá gerar nas mãos do criador uma marca. É interessante, é porque quando a gente fala lançar a rede, a gente fala de pescador. E pescador que é pescador tem cara de pescador. Pescador que é pescador tem mão de pescador. Você não está entendendo nada por que é que você está passando por tanta coisa. Você não está entendendo nada por que é que seus projetos muitas vezes não têm dado certo, porque a vontade de Deus tem sido diferente para você e tem te cortado. Deus me trouxe aqui nessa noite só para dizer a você, talvez seja a linha de nylon que esteja sendo utilizada na tua vida. Talvez essa linha hoje está te fazendo sofrer algumas dores, ter alguns cortes, mas Deus está dizendo, eu estou te dando aparência de pescador. Essa marca não é para te deformar, essa marca não é só para te machucar. Eu estou construindo a sua rede, eu estou te fazendo ter a semelhança de um pescador. Porque o dia que te virem lançar a rede, eles vão olhar para você e vão dizer, tem cara de pescador, tem mão de pescador. Quando tiverem a assumir a tribuna, eles vão olhar para você e vai dizer, tem cara de profeta, tem cara de líder do ministério de louvor. Sabe por quê? Porque a identidade é formada por Ele. A identidade não é lhe dada por homem.
A identidade não é te dada por ninguém, somente por Ele. Talvez você hoje não está entendendo o processo de Deus na sua vida. Talvez você hoje não está entendendo por que você hoje chegou aqui e falou: Senhor, me dá uma palavra, usa alguém para falar comigo, e até agora você não escutou nada. Você não está entendendo porque você foi no médico e ao pegar o resultado do teu exame constatou que você está com câncer. Você não está entendendo por que tudo deu errado na tua vida, por que essa semana foi de tribulação. E Deus está dizendo para confeccionar a sua rede. Por vezes eu vou escolher uma linha que vai te machucar. Por vezes eu vou escolher uma linha que vai te ferir. Eu vou estar te ensinando, filho, que para lançar a rede tem que parecer pescador. Não adianta querer lançar uma rede e não parecer um pescador. O texto que nós lemos nas Santas Escrituras nos mostra o exato momento em que Jesus desce para a beira de um lago por nome Genezaré. E a palavra do Senhor vai dizer que chegando ali ele avista 2 barcos. E sabe o que me chama a atenção? É que esse mesmo texto vai dizer que Jesus estava acompanhado por uma multidão. Mas Jesus, ele não olha para a multidão. Jesus, ele vai olhar os 2 barcos. E sem que ninguém lhe dissesse quem era o dono dos barcos, o olhar de Jesus vai se virar para os homens que lavavam as redes. E Jesus vai identificar que eles eram os donos das redes e o dono do barco. Por que, Áquila? Porque quem é pescador, porque quem é chamado para lançar rede é diferente. Porque pode ter uma multidão à sua volta, mas o que Deus vai entregar na tua vida te fará ser diferente. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O teu processo de criação é o que tornará a tua vida peculiar. O teu processo de construção é o que te fará lá na frente pegar esse microfone e dizer: o Senhor transformou a minha vida, o Senhor me transformou em um instrumento para pescar homens. Para se construir uma rede não precisa apenas de ter a linha, é preciso ter a agulha. A agulha é um instrumento que vai ser utilizado para pegar a linha e te moldar. Só que ninguém quer agulha, né? A gente quer pular essa fase, a gente quer pular essa etapa, a gente quer pegar tudo pronto, porque nós somos a geração que tudo é muito fácil. A gente quer uma informação, a gente vai no Google. A gente quer uma notícia, a gente abre o celular. A gente quer uma comida, a gente pede no iFood. É tudo muito rápido. Nós somos a geração que queremos tudo pronto, tudo instantâneo. Só que Deus, Ele ainda é um artesão simples. Ele ainda continua trabalhando da mesma forma que antes. Ele vai te pegar, Ele vai te chamar e Ele vai te moldar. A linha na tua vida é o propósito do Senhor. A linha na tua vida é o teu chamado. E a agulha é todo o processo de confecção do teu ministério. A agulha não é para te fazer desistir. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite dizendo: eu vou desistir porque ninguém me vê. Eu vou parar porque ninguém me enxerga. E Deus está dizendo: a agulha está apertando aí, tá? É eu moldando o teu caráter para fazer você viver o teu propósito. A agulha está te machucando aí, sou eu te confeccionando. Deus está dizendo: essa agulha não é para te fazer sofrer não, filho. Ei, presta atenção. Você está cantando para mim que você quer lançar a rede, mas que rede? Eu ainda estou na construção da tua rede. Não tem como lançar rede se você não tem. Não tem como pegar rede emprestada para lançar. É a tua experiência, é a tua vivência. É você e Deus. Deus não tem filhos gêmeos. Para Deus você é particular. Você é individual. Você nunca vai ser igual à pessoa que está do teu lado.
porque Deus te fez diferente. A tua rede nunca vai ser igual à do teu irmão. A confecção por vezes vai ser similar, porque deixa eu te falar, você chegou aqui chorando, mas você não tem noção da forma como a pessoa que está do seu lado chegou aqui. Você chegou aqui achando que para você está difícil, mas você não tem noção que do seu lado tem alguém que quando chega em casa se corta. Você está achando que para você está difícil, mas tem gente que está aqui que foi numa ponte para suicidar, e Deus está te colocando do lado dessa pessoa para você ser porta-voz e dizer para ela: essa agulha não é para te matar não, está apertando, mas é Jesus te confeccionando. Está machucando, mas é o Espírito Santo dizendo: eu vou te construir. Porque quando eu falar lança rede, você vai dizer: eu tenho uma rede para lançar. Eu tenho uma história que foi arquitetada pelo Criador do universo. Quando a gente pega a linha e a agulha, a gente fala de chamado e a gente fala de processo. Mas nós temos um malheiro. O malheiro é uma espécie de régua que é utilizada para medir o tamanho da rede. Uma rede é medida através do malheiro. E sabe o que é o malheiro? É a fé. A fé que você tem é o que vai limitar até onde você vai chegar. Eu vou ser um pouco mais clara, porque talvez você não entendeu. Quem vai limitar o tamanho do teu ministério não é ninguém mais, ninguém menos que a sua fé. Você vai chegar em lugares que a sua fé chegar. Você vai fazer aquilo que a sua fé te mostrar que você é capaz de fazer, porque é a sua fé que vai te fazer entender que a sua história não é sua, que a sua história é do Criador, e aquele que confecciona a rede é Deus. Deus é o confeccionador de rede. E Ele trouxe gente aqui nessa noite para lembrar que a caneta de Deus ainda está na mão dEle. A caneta de Deus ainda está na mão dEle. Não foi prejuízo não, irmão. Tem gente aqui pensando: fiz escolha errada, escolhi o caminho errado. E Deus estava dizendo: sabe o que? Escolheu não. É tudo obra para a confecção da rede. Aquila, mas eu tinha outra possibilidade, eu tinha outro caminho para escolher. Eu fui lá e fiz errado. Eu fui lá e eu caí. Eu fui lá e eu pequei. Eu fui lá e eu estou frustrado. E Deus está levantando a agulha, Deus está levantando a linha, Deus está trazendo um malheiro e dizendo para você: na minha mão ainda está o propósito na tua vida, na minha mão ainda está o malheiro para medir a tua fé. Eu sou o Deus que hoje passo por esse corredor dizendo: trouxe malheiro aí, porque se você tiver malheiro, a agulha vai te apertar, mas não vai te fazer desistir. Porque se você tiver malheiro, você vai entender o propósito, e eu vou cumprir aquilo que eu projetei para você. O nosso Deus, Ele é aquele que antes de nos enviar, Ele nos prepara. O nosso Deus jamais te mandaria lançar a rede se Ele não tivesse confeccionado uma história com você. Não é história de derrota, é rede. Não é história de fracasso, é rede. Não é só história de dor, não era para as pessoas sentir pena de você, não, é rede. Tá vendo o que o irmão está passando? É a agulha apertando. Tá vendo o irmão chorando? É a agulha apertando. Mas Deus está dizendo: eu hoje pego a linha que é a tua promessa, eu faço dela um laço e eu vou apertar forte. Eu vou apertar forte, que é para dar resistência. Eu vou apertar forte porque quando eu mandar lançar no mar vai pegar peixe grande. É porque para ter resistência eu vou precisar apertar. Tá doendo aí o apertar de Deus? Tá sentindo a agulha aí confeccionando a tua vida? Lembra de 10 anos para cá, o que é que você tá passando? Sentiu algumas coisas saindo do lugar? Sentiu algumas coisas se mexendo? Sentiu, irmã? Algumas coisas saíram do lugar, né?
Algumas coisas te feriram e você não entendeu nada. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus vai confeccionar a rede da sua vida, Ele faz como um artesão comum. A primeira coisa que Ele faz, Ele prepara o ambiente. E para preparar o ambiente, Ele vai tirar coisas do lugar. Ele vai tirar pessoas do lugar. Porque para a confecção da tua rede, algumas coisas vão ter que mudar. Pessoas vão se afastar, algumas coisas vão sair do eixo. Mas Deus está dizendo, preocupa não. Sou eu preparando o ambiente da confecção. Não se preocupe com as pessoas que se afastarem de você. Não se preocupe com as pessoas que você cumprimentar e elas virarem o rosto. A limpeza de Jesus não é para você entender. A limpeza de Jesus é para você aceitar. Tem gente que você está querendo dentro da sua casa, tem gente que você está querendo dentro do seu lado, e Jesus está dizendo, eu estou tirando. Não é para insistir, eu estou tirando. Não dá para confeccionar a rede em um ambiente carregado de coisas que não pertencem a Ele. Não dá para ter história com Deus se você estiver cercado de pessoas e de interesses que não te liguem ao trono de Deus. Para a confecção da rede tem que organizar o ambiente. E quando Ele confecciona, quando Ele começa a confeccionar a rede, o nosso Deus, eu imagino Deus construindo a nossa história, Ele pensando, ela vai nascer, o parto já não vai ser normal, ela vai crescer e vai querer ser igual a todo mundo. E eu estou dizendo, não vai ser, porque eu já escolhi a linha. Eu vou começar machucando ela, para ela entender que a agulha vai ter que apertar. Eu vou tirar coisas do lugar e vou limpar o ambiente, porque quando eu apertar a linha, ela vai chorar, ele vai chorar, mas vai entender que o processo é necessário para cumprimento do propósito. Você vai entender nessa noite que para lançar a rede, você precisou construir uma história com Deus. Você precisou caminhar com Deus passos largos, para hoje você chegar aqui e poder dizer, eu vou lançar a minha rede. É só isso, Áquila? Não. Por muitas vezes, durante o processo de apertar da agulha, vai faltar linha. Por muitas vezes a agulha que te machuca, ela vai te fazer se esquecer do propósito. E nesse momento eu desisto, Áquila. O artesão que confecciona a rede, quando a linha acaba da agulha, ele para, ele preenche a agulha com mais linha e ele volta a confeccionar. Então, para quem veio aqui perguntando para Deus se podia desistir, Deus está dizendo, desistir não. Encha a tua agulha com linha. Se lembre que foi eu que fiz o chamado. Se lembre que foi eu que fiz a promessa. Se lembra do propósito e volte a confeccionar. Deus está dizendo para muita gente aqui, alimenta, levanta a cabeça, bebe água, a caminhada é longa. Deus está dizendo para pessoas aqui, está pensando que acabou? Eu só estou começando a confecção da tua história. A tua rede vai pescar vidas que precisarão ouvir a sua história. E eu quero começar a pregar nessa noite. Livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 1 e 2. Vai nos dizer o seguinte: essa voz me disse, filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. O livro de Ezequiel, um livro conhecido por todos nós, é um livro profético. E talvez você esteja sem entender absolutamente nada. O que Ezequiel tem a ver com lançar rede, Áquila? O que Ezequiel tem a ver com pescar homens? O que o profeta Ezequiel tem a ver com o nosso congresso? Pois bem, o livro de Ezequiel é um livro profético. E todos nós conhecemos Ezequiel, o profeta, mas nós não conhecemos os bastidores.
Nós não sabemos o que Ezequiel precisou passar e quem era Ezequiel antes de ser profeta, porque antes de lançar a rede precisou ser confeccionada. E eu quero apresentar para você hoje a história de um rapaz que foi chamado, que sentiu a agulha apertar, e só depois que teve a sua rede confeccionada, ele entendeu o propósito e pôde ser pescadores de homens. Ele se transformou em profeta do Senhor quando a sua rede foi confeccionada. Quando nós estudamos a história de Ezequiel, a gente vê a história de um menino que tinha um sonho. O maior sonho de Ezequiel era ser exatamente como seu pai era, como seu avô era, como seu bisavô era, e eles eram sacerdotes. Ezequiel tinha o sonho de conhecer o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, e de ouvir Deus. Ezequiel almejava aquilo, mas a palavra do Senhor vai dizer que embora o nosso Deus seja o Deus de relacionamento, o povo de Israel se desvia, e agora um rei Jeoaquim, com permissão de Deus, ele vai invadir Jerusalém, e ele não ataca o palácio, ele vai atacar o tabernáculo. A palavra do Senhor vai dizer que o rei Jeoaquim, ele não vai destruir o palácio, ele vai destruir o santuário. E quando ele entra no santuário, aqueles soldados inimigos entram naquele santuário, eles vão matar um homem que era sumo sacerdote. O nome desse homem era Buzi. Buzi era pai de Ezequiel. A palavra do Senhor vai dizer que durante esse momento, Israel, Jerusalém é destruída, é levada cativa para a Babilônia. E agora Ezequiel vê o seu pai sendo morto, a sua mãe sendo morta, e ele agora é levado cativo como prisioneiro para ser escravo na Babilônia. E se a gente quiser entender um pouco mais sobre a vida de Ezequiel, a gente vai precisar entrar na casa dele. E eu quero te convidar a ir esse passeio hoje comigo. Quando a gente entra na casa de Ezequiel, pelo contexto histórico, a gente vai encontrar uma casa simples, a gente vai encontrar uma casa que passou de geração em geração, uma casa que pertenceu ao avô, ao bisavô. E quando a gente pega toda essa árvore genealógica, a gente vai chegar em Arão, que foi o primeiro sacerdote de Israel. E a gente vai ver uma família que tinha de Deus um chamado específico. A gente vai chegar no contexto em que o povo de Israel entra na terra prometida, e ali vão ser divididas terras. Mas a Bíblia vai dizer que a uma das tribos não é dado direito à terra. Aos levitas não é dado herança, porque a herança deles era o Senhor Jesus. Então não tinha como Ezequiel morar em uma casa bonita, não tinha como Ezequiel morar em uma casa grande, porque a família de Ezequiel era a família levita que não podia plantar, que não podia trabalhar. Era uma família que não tinha como ser empresário, ser rico, ter bens, porque a palavra do Senhor diz que para aquele povo não foi dado herança. Ezequiel, eu imagino que certo dia ele acorda às 5:30 da manhã. O seu pai já havia se levantado, pegou uma bacia, e dentro daquela bacia ele pega o óleo, passa pelo rosto. Ezequiel começa a observar o que o seu pai fazia. O seu pai pega uma roupa branca, uma estola sacerdotal, pega a Bíblia que é o Torá, vai até a janela principal de Jerusalém e vai dizer: paz seja sobre Jerusalém. Ezequiel vê o seu pai saindo de casa por volta de 6 horas da manhã, com um mitra na cabeça, uma espécie de chapéu escrito santidade ao Senhor. E Ezequiel, ainda criança, quando seu pai sai, ele vai questionar a sua mãe. E ele vai dizer: mamãe, por que a roupa do papai não é igual à roupa dos pais dos meus coleguinhas? A mãe de Ezequiel olha para ele e diz: está na hora de eu te apresentar quem é o seu pai. A mãe de Ezequiel olha para ele e fala: filho, Efraim trabalha com roupa colorida, porque ele trabalha no comércio.
Judá trabalha com roupa marrom porque ele trabalha na lavoura. O seu pai veste branco porque o seu pai trabalha para Jesus. O seu pai é diferente dos pais dos coleguinhas porque o seu pai, ele vive no santuário. O seu pai é diferente do pai dos outros coleguinhas porque o patrão dele não é um empresário nem um fazendeiro. O patrão do seu papai é Jesus. Aí Ezequiel continua: mas mamãe, por que que ele usa aquele chapéu na cabeça? A mãe de Ezequiel diz: aquilo é mitra, filho. Ele continua: o que está escrito lá, mamãe? Ela diz: está escrito santidade ao Senhor. E seu pai utiliza esse chapéu para todas as vezes que ele pensar em estufar o peito e levantar a cabeça, o chapéu ameaçar cair e ele se lembrar que ele é apenas servo. Ezequiel continua e fala: mamãe, mas por que que o papai passa aquele perfume cheiroso no rosto? Aí a mãe de Ezequiel diz: olha, filho, todo mundo que vê o seu pai na rua, eles se curvam, não porque o seu pai é alguma coisa, não, mas é porque na cabeça dele está escrito santidade ao Senhor. Ezequiel fala: tudo bem, mãe, mas o que tem a ver isso com o óleo que o meu pai passa na barba? Aí ela vai dizer: filho, tem pessoas na cidade que são cegas e elas não podem ver o seu pai. Elas dormem na calçada e quando o seu pai passa, pelo cheiro, elas reconhecem que está se aproximando um homem de Deus. O seu pai passa esse perfume para onde ele chegar, possam reconhecer que ele é filho e é profeta da casa do Senhor. Sabe por que a tua família não é igual do seu colega? Sabe por que os seus pais te ensinam diferente do que os pais dos outros coleguinhas ensinam? Sabe por que seu pai te fala não quando o mundo inteiro está dizendo sim? É porque o seu pai faz a diferença nessa geração. É porque o seu pai está te ensinando através do exemplo, que quando a gente entra no Santo dos Santos, a gente fica diferente. Porque uma vez que Deus começa a confeccionar a história da nossa vida, uma vez que a nossa rede é arquitetada minimamente pela mão do nosso Criador, a gente começa a ser diferente. A gente começa a ter um brilho que ninguém explica, uma beleza que não é dada por plástica, uma unção que não é oleosidade. Ei, tem muita gente fingindo ser ungido, mas hoje Deus selecionou uma turma especial para estar aqui para dizer: a tua unção ainda é verdadeira. Aqueles que não conseguirem te ver vão sentir o cheiro. Deus não está te dando uma cópia barata de unção. Deus não está fazendo uma proposta barata para você. Deus está dizendo: mocidade de Santo André, nós já estamos ouvindo ruídos de guerra. Mocidade de Santo André, a nossa nação está doente. E eu estou dizendo: eu te confeccionei até agora para te chamar aqui hoje e dizer: vamos lançar a rede. Vamos lançar a rede. Mas a agulha vai apertar. Você está preparado a si mesmo? Vamos lançar a rede mesmo quando o Criador nos apertar e a agulha nos machucar. Ezequiel continua: mamãe, por que na nossa casa não tem cozinha? Eu fui na casa do meu amigo e a mãe dele fez uma comida gostosa. Por que na nossa casa não tem cozinha? E a mãe dele vai dizer: Ezequiel, o seu pai trabalha na obra de Deus. O cozinheiro daqui de casa é Deus. O arquiteto aqui de casa é Deus. Parte do que é levado como oferta para o santuário é utilizado para alimentar a nossa família. Ezequiel, aqui a gente não cozinha porque é Deus que provê tudo. Ezequiel, aqui a gente não se preocupa com o alimento e nem com o que está guardado se dá para amanhã, porque quem provê na nossa vida é Deus. Ezequiel, a gente não se preocupa se a roupa está velha ou se não vai ter dinheiro para comprar teu uniforme para o congresso, porque quem provê aqui em casa é Deus. Ezequiel, não preocupa. Ah, mas o meu amiguinho comprou 2 camisetas. Preocupa não, Ezequiel. Quem provê na tua vida é
aquele que é dono do universo, aquele que é dono do ouro, da prata, aquele que não pede o teu diploma, aquele que não está interessado no teu extrato bancário, aquele que te conhece por dentro e por fora. Ele é o provedor da nossa casa. Ezequiel começa a entender que nas suas veias havia um chamado para profeta. Ezequiel começa a entender que na sua vida havia um ministério, um legado instituído por Deus. E naquela época, um menino da tribo de Levi, um menino ali de Jerusalém, ele era tirado de casa muito novo para aprender as leis. Com 5 anos de idade, uma criança começava a ser ensinada a respeito de pelo menos 613 leis do livro de Levítico. Antes de ler e escrever, ele entendia primeiro Bíblia. Ele entendia primeiro coisa com Deus. Antes de se preocupar com qualquer coisa, ele era ensinado. E quem sabe talvez um dia, Ezequiel falava: papai, eu estou aqui estudando, tem hora. Eu posso sair para brincar com o filho de Efraim? Aí o pai falava: não pode, você é diferente. Mas papai, está todo mundo lá na rua agora. Você não pode, você é diferente. Mas Jesus é carnaval, está todo mundo pulando lá fora. Você não, você é diferente. Mas Jesus tem um monte de coisa para me estudar. Você não, você é diferente. Ah, mas eu quero dar prioridade para outras coisas. Você não, você é diferente. Para de querer se assemelhar com os demais. Ah, mas é porque eu não quero ser assim, eu quero ser normal. Eu não quero carregar isso comigo, eu quero ser normal, eu quero ser como todo mundo. Deus está dizendo: você não é todo mundo, você é diferente. Ezequiel cresce nesse ambiente. Eu imagino Ezequiel agora já na adolescência, indo para a escola. E antigamente as chamadas, pastor, era engraçado, né? Falava o nome da pessoa e o nome do pai. Eu imagino falando: Ezequiel, filho de Buzi. Todo mundo olhando para Ezequiel. Afinal, Buzi era um homem conhecido. Você há de concordar comigo que ele era o único que tinha acesso ao lugar santo dos santos e ouvia Deus. Então os coleguinhas de Ezequiel começavam a dizer: Ezequiel, como que é ser filho de Buzi? Conta aqui pra gente, como que é lá na sua casa? Aí Ezequiel começava e falava assim: lá em casa as coisas são diferentes. Meu pai levanta por volta de 5:30 da manhã. Ele veste uma roupa branca, uma estola sacerdotal, pega o Torá, a Bíblia, coloca debaixo do braço, vai na janela, fala: paz seja sobre Jerusalém. E meu pai, antes de sair de casa, ele coloca na cintura uma espivitadeira. Ezequiel, mas o que é espivitadeira? Ah, vou te explicar. A espivitadeira que o sacerdote carregava é uma espécie de agulha. Ele carregava uma espécie de agulha bem assim na cintura, porque quando ele chegava no átrio e ele entrava no lugar santo, ele encontrava uma mesa. E em cima dessa mesa, meu pai contou para minha mãe que tem um candelabro. E esse candelabro, minha mãe diz que meu pai contou para ela que a primeira lâmpada quem acendeu foi o próprio Jesus. E que há uma lei em Israel que fala que a lâmpada não poderá se apagar. Só que às vezes o frio noturno faz com que o óleo entupa, e aí não sobe o azeite. Quando o azeite não sobe, a lâmpada apaga. Aí meu pai pega a agulha da cintura, ele vai lá onde está entupido e ele vai desentupir o candelabro para o azeite subir e a lâmpada não se apagar. Eu vou repetir de novo. Ele pega a agulha, e ele vai usar a agulha para desentupir o candelabro, para o azeite subir e a chama não se apagar. A agulha na tua vida não é para te matar, é para te atrair. A agulha que hoje te machuca, a agulha que hoje te aperta, é a agulha que Deus está te atraindo, dizendo: se não for essa provação na tua vida, tu desiste. Se não for eu apertando a tua agulha, nem aqui tu estava, para a tua chama permanecer acesa. Eu estou usando a agulha, você vai carregar a agulha aqui, ó.
te vê, vai te ver com a agulha. E da próxima vez que você for reclamar com Deus, e que você for dizer: me tira do deserto, tira essa prova, lembra do que eu vou falar agora. Não pule a fase do processo. A agulha que hoje te machuca, às vezes é o que te une a Deus. O que hoje para você é motivo para desistência, para Deus é motivo para você se aproximar. O que para você hoje é motivo para você desacreditar os seus sonhos, é Deus dizendo: eu estou usando uma agulha para manter a chama do meu evangelho dentro do seu coração. Eu estou usando a agulha para tirar daí todo esse resíduo que está te impedindo nessa noite de receber o azeite e manter a tua chama acesa. Tem muito candelabro que está cheio de coisa que não pertence a ele, e Deus está dizendo: eu estou em Santo André entregando agulha, eu estou distribuindo espivitadeira, porque eu vou tirar tudo aquilo que está atrapalhando, porque quando eu tirar tudo, o azeite vai subir, e quando o azeite subir, a chama vai reacender. Ei, mocidade de Santo André, Deus vai fazer vir uma nuvem de avivamento sobre essa igreja. Deus vai fazer vir uma nuvem de restauração sobre essa casa, mas te prepara, porque a agulha vem junto. Não queira viver o sobrenatural sem antes compreender o que a agulha hoje está fazendo com você. Ezequiel tinha o sonho de ser sacerdote, e é interessante que quando os seus pais são mortos, Ezequiel é levado escravo para a Babilônia. No lugar da nomeação como sacerdote, ele recebe algemas. No lugar do caminho para poder ser então nomeado como sacerdote, ele agora vai andar por um deserto. No lugar de receber toda aquela roupa, aquele ornamento, Ezequiel agora, ele vai trilhar caminhos difíceis rumo à Babilônia. E é muito fácil ser crente aqui, difícil é fazer diferença lá fora. É muito fácil ser bonitinho aqui e louvar Jesus aqui. É muito fácil bater no peito e falar: eu adoro Jesus aqui, eu aceito a agulha, eu lanço a rede, eu pego o peixe, o tubarão, mas eu quero ver lá fora. Porque tem dia que a gente está tão espiritual que se a gente encontrar um urso, a gente rasga ele no meio. Mas tem dia que uma formiga nos dá medo. Tem dia que uma prova pequenininha é suficiente para a gente falar: vou desistir, vou parar, não é para mim. Eu sabia que aquele profeta não estava falando a verdade. E eu imagino a cabeça de Ezequiel a caminho da Babilônia, pensando: na Babilônia não tem sacerdote, o santuário foi destruído, o meu sonho acabou. Eu queria ser como meu pai. Eu cresci vendo meu pai vivendo o sobrenatural com Deus. Acabou a história para mim. Talvez na memória de Ezequiel vinha a lembrança do seu pai uma vez por ano, entrando no Santo dos Santos, e o relato do seu pai quando dizia: olha, eu entro no Santo dos Santos, eu encontro uma caixa de ouro, eu passo ali o sangue do sacrifício, dou 7 passos para trás, o céu se abre e Deus fala num trovão. Ezequiel queria viver isso. Ele olhava e pensava: e agora? Meu pai e minha mãe morreu e eu não pude nem enterrá-los. O meu sonho foi jogado no lixo e agora eu sou escravo. Ezequiel chega na Babilônia e ele vai receber de presente uma canga. De um lado da canga tem um balde que ele pegava argila, do outro balde que ele pegava água. E a Bíblia vai dizer que ele descia ao rio Quebar para poder pegar argila e água. Eu imagino Ezequiel indo a caminho do rio Quebar, se agachando, pegando água, argila, se levantando, organizando para voltar para a Babilônia. E quando Ezequiel foi levado, junto com ele foi mais 1 milhão de judeus. E eu imagino a situação: Ezequiel subindo, cabisbaixo, frustrado. E as pessoas que conheciam Ezequiel falavam: olha lá o filho do falso profeta, olha lá o filho do mentiroso. Não era um menino prodígio, não era um menino que cantava e acontecia.
Não era a menina que pregava e o povo pulava. Olha lá o falso profeta. Não era aquele que estava na igreja orando. Olha lá, ó o filho do mentiroso. Cadê teu Deus? E Ezequiel subindo e quem sabe pensando, eu não estou entendendo nada. Mas eu lembro do meu pai dizer que havia um processo para as coisas acontecerem. O meu pai me ensinou que para servir a Deus algumas coisas precisam acontecer, então eu vou continuar crendo. A Bíblia vai dizer que durante 5 anos Ezequiel fica como escravo naquela terra, sem ouvir a voz de Deus. Ezequiel fica naquela terra sem entender absolutamente nada do processo, mas acreditando porque ele conhecia a história dos seus pais. Até que um dia Ezequiel vai à beira do rio Quebar, e Deus olha lá de cima e pensa: o sonho desse menino é ser sacerdote. Só que não tem mais lugar santo, não tem santo dos santos. Tudo foi destruído, o santuário já não existe. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para ele que eu me importo com o sonho dele. Se ele não pode ir até o santo dos santos, eu vou levar o santo dos santos aonde ele está. Se na terra onde ele está não tem como ele ser sacerdote, não tem jeito, ele não vai realizar o sonho de entrar no lugar santo, no santo dos santos. Eu, Deus Todo-Poderoso, vou encontrar ele na beira do rio e vou revelar para ele a minha glória. Se você ver no capítulo 1 de Ezequiel, você vai ver que ele conta que ele olhou para o céu e ele começou a ter visões de Deus. Ele olha para o céu e ele vê uma nuvem, algo com resplendor no meio dela. Ele vai tentar mostrar o que é a glória de Deus, e ele vai dizer: olha, era algo como metal brilhante e saía do meio dela a semelhança de 4 seres viventes. Eu não sei explicar direito, mas tinha a semelhança de um homem. Eu não sei explicar. De repente eu olhei para o céu, eram rodas, e essas rodas giravam, elas tinham olhos, e Deus falou comigo na beira do rio Quebar. Eu não precisei estar no santo dos santos para ouvir Deus, porque Deus, ele olhou para mim e falou: Ezequiel, ei, eu me preocupo com teu sonho, eu sou responsável pelo que você sonha, eu comprei o teu sonho, então eu estou indo em sua direção para realizar o que você me pediu. Ezequiel, tudo bem que não vai ter lá a caixa de ouro, tudo bem que você não vai ver o tabernáculo, mas eu estou mandando querubins, eu estou abrindo a sua visão para você ver umas coisas diferentes. E não se preocupa se você não entender, Ezequiel. Eu te deixei 5 anos da beira desse rio, carregando água, carregando argila, ouvindo que você é falso profeta, ouvindo que você não é nada, só para que eu pudesse descer do céu, te encontrar e te dizer: você não entrou no santo dos santos, mas eu trouxe o santo dos santos para você. Você não conseguiu aonde você queria estar, mas eu trouxe um lugar melhor para você. Deus dizia para Ezequiel: você quis ser sacerdote, mas vamos fazer uma combina diferente? Eu quero que você seja profeta. E eu perguntei para Deus, eu falei: Deus, por que não deixou o sonho do menino quieto? Custava restaurar o santuário? Não sei, criava um santuário lá na Babilônia, né? Daniel não fez o negócio. Falei: por que não fez na vida do Ezequiel? Aí Deus falou para mim assim: filha, está na hora de você entender a diferença entre profeta e sacerdote. Sacerdote escuta o povo e leva para Deus. Profeta não. Profeta escuta Deus e leva para o povo. Tem gente aqui que não entendeu ainda o que Deus quer para a vida dela, porque está ouvindo gente demais, está pedindo consulta para gente demais. Tem gente demais falando que você é desafinado. Tem gente demais falando que você não vai pregar, não vai 5 minutos. Você está ouvindo gente demais. Deus está dizendo: não é a pessoa que está te criticando, que está confeccionando sua rede, não. É eu que sei onde a agulha aperta. Eu sei quem é você dentro do seu quarto. Eu sei o que é uma madrugada sem dormir. Eu sei o que é ficar sem comer, dizendo: Jesus, eu estou consagrando para ver se a minha voz fica melhor. Tem gente aqui que está ouvindo gente demais
e está se esquecendo de ouvir Deus. E Deus está dizendo: presta atenção. Quem está fazendo tudo isso aqui, ó, não é o pastor Silas. Sabe a sua vida? Tudo que você já viveu com Deus, quem está te dando de presente é o próprio Deus. Valoriza o que Deus tem para você. Valoriza a sua história. Valoriza a tua marca. Valoriza a tua cicatriz. Valorize o que você viveu e as experiências que você passou. Valorize o que Deus fez na tua vida. Valorize o que Deus está fazendo na sua história. Ezequiel recebe a visita de Deus na beira do rio Quebar. E é interessante que ele vai ser chamado para um ministério. Ele vai lançar a rede. E ele é chamado na beira de um rio. Mas o ministério dele não é com peixe, é com almas. E é bonito que aí a palavra do Senhor no capítulo 2, que é o texto que nós lemos, vai dizer que Deus fala para ele: Ezequiel, agora ponte de pé e eu falarei contigo. Aí eu falei: Espírito Santo, agora eu não entendi foi nada. Porque pela história, Ezequiel foi até Babilônia, na beira do rio Quebar. Ele abaixou, ele pegou água, ele pegou argila, ele se levantou, ele se ajustou, olhou para o céu e teve visão. Que história é essa de se coloca de pé que eu falarei contigo? Aí Deus me disse: é porque todo mundo te vê de pé. Só tem duas pessoas que sabem que você não está. A primeira é você e a segunda é Deus. Tem gente que entrou aqui que sorriu para todo mundo, mas que em casa não está tendo comida. Tem gente que entrou aqui que sorriu para todo mundo, mas que essa semana fez um exame, o exame constatou câncer. Tem gente que chegou aqui e sorriu, mas o casamento está frustrado. Tem gente que chegou aqui sorrindo, mas o filho está lá fora. Tem gente que chegou aqui querendo chorar e escondeu a lágrima atrás de um sorriso. E Jesus está dizendo: eu te trouxe aqui para falar com você. E embora todos te enxerguem de pé, eu, teu Deus, que te conheço, estou dizendo: filho, vamos lá, né? Vamos se colocar de pé de verdade. Vamos começar a ficar de pé na minha presença de verdade. Como, Jesus? Entendendo que a agulha aperta, mas não mata. Entendendo que a agulha te forma, te fere, mas te constrói. Entendendo que teu filho não é para perdição. Entendendo que o meu propósito, e aí quem fala é Deus, é maior do que o que todo mundo pensa que você vai ser. Tem gente aqui que não tem noção da proporção do que Deus vai fazer esse ano. Tem gente aqui que ainda não entendeu o que vai ser um barco de 2022. Jesus me tirou lá do Goiás para falar para essa pessoa. Você saiu de casa, veio andando e falando: Jesus, fala comigo. Se não for por profecia, fala no louvor, fala de qualquer jeito. E Jesus está dizendo: eu estou falando o seguinte, eu te vejo, chegou a hora de se colocar de pé de verdade. E tem outra coisa, filho, eu vou te colocar de pé, mas você não vai ficar sozinho em pé não, porque o que Deus faz, Ele faz em público. Ezequiel fica de pé sozinho. E agora Deus vai dizer para ele: não vai ficar sozinho aí não. Eu quero mostrar para todo mundo que quem te fez a promessa fui eu. Eu vou te exaltar no meio de todo mundo. E a Bíblia vai dizer que aquele espírito que coloca Ezequiel de pé, ele dá para ele um livro. E de forma interessante, esse livro não estava escrito uma história muito boa não. A Bíblia vai dizer, e você pode acompanhar comigo, no capítulo 2, verso 9, que ele come um livro que estava escrito por dentro e por fora suspiros e ais. Não era nem um livro romântico, não era nem um livro que tinha uma história bonita, nem uma história fácil. Era uma história escrita por suspiros e ais. Era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você conheceu Deus, você me conheceu através do que o seu pai te contou. Mas agora eu vou te mostrar quem eu sou na minha essência. Agora eu vou me revelar a você. E quando eu me revelar a você, você vai perceber que as coisas vão ficar um pouco mais difíceis, mas em tudo você vai ver a minha mão. E é interessante que todos nós que estamos aqui, se eu desse uma oportunidade para vocês, para cada um testemunhar uma coisa do que Deus fez,
Todos nós teremos alguma coisa para contar. Ninguém aqui está por acaso. O tema lançar a rede é direcionado a pessoas que têm rede. E se tem rede, já conhece o malheiro, já conhece a linha, já conhece a agulha, ó. E eu também sou assim. Eu lembro dos meus pais me contarem, e aí eu quero compartilhar algo muito íntimo com vocês. Quando eu nasci, meus pais oraram a Deus e disseram: Senhor, a gente quer uma filha que pregue a palavra. Nós queremos uma filha que possa ser profeta do Senhor, boca de Deus para essa nação. E quando eu nasci, com 3 meses de vida, meus pais contam que eu comecei a ter algumas crises. Meus pais eram muito simples, uma família muito humilde, e eles me levaram para o médico desesperados. Afinal, uma criança recém-nascida dando uma crise nos braços dos pais. E quando chegou ali, foi diagnosticado: eu não tinha oxigênio no meu cérebro. Os médicos disseram: essa menina vai vegetar, essa menina não vai falar, essa menina não vai andar, essa menina simplesmente vai existir, mas papai e mamãe vai ter que ter paciência, porque na cabecinha dessa criança não tem oxigênio. Os meus pais ali mesmo no hospital dobraram os joelhos e falaram: Senhor, nós te pedimos uma filha para pregar a tua palavra. Como ela vai pregar se ela não sabe falar? Como ela vai pregar se ela